que diabos o Gustavo está me pedindo para assinar uma rescisão amigável se ontem mesmo ele me chamou de pilar da operação? Pensei isso enquanto olhava para o documento de 3 páginas que acabara de pousar na minha mesa como um pombo morto. Aquela manhã de quinta-feira tinha começado igual a qualquer outra dos últimos 10 anos. Eu, Ana Beatriz Cordeiro, chegando às 7h15 da manhã na transportadora Megalog, 30 minutos antes do expediente oficial, com meu crachá de gerente de logística desbotado e minha 3ª xícara de café já circulando pela corrente sanguínea. A Megalog não era apenas meu emprego, era minha criação, meu filho problemático que eu tinha amamentado desde quando éramos apenas 4 caminhões velhos e um galpão alugado em Guarulhos. Eu conhecia cada motorista pelo nome, cada rota problemática, cada cliente chato que ligava às 3 da manhã reclamando de atraso. Conhecia o sistema de rastreamento melhor que o técnico que instalou, porque fui eu quem ficou até meia-noite configurando cada equipamento quando a empresa do Gustavo ainda não tinha dinheiro nem para contratar suporte. 10 anos, 120 meses, milhares de entregas coordenadas, crises evitadas, greves contornadas. Clientes furiosos transformados em contratos de longo prazo. E tudo isso invisível como poeira no depósito. Ninguém via a Ana que renegociou o contrato com a Petrosul quando eles ameaçaram cancelar. Ninguém lembrava que foi a Ana quem conseguiu a certificação ISO que abriu as portas para os contratos governamentais. Mas todo mundo sabia que eu era a pessoa para quem ligar quando a carga de medicamentos estava retida na fronteira ou quando o motorista sumia com a carga de eletrônicos. A coisa começou a desandar 3 meses atrás, quando a Megalog fechou aquela fusão com a Transbrasil, uma gigante do setor que tinha mais dinheiro que neurônios funcionando. Junto com a fusão veio o Marcelo Zanetti, o novo diretor de operações. Cabelo gel, terno italiano, vocabulário corporativo vazio como promessa de político. Ele chegou falando em reestruturação, otimização, sinergia, todas essas palavras que empresários usam quando querem foder com a vida de gente trabalhadora, sem assumir a responsabilidade. Desde o primeiro dia, Zanetti me olhava como se eu fosse um móvel velho que ele queria jogar fora, mas não sabia como descartar. Nas reuniões, ele me cortava no meio da frase. Quando eu apresentava relatórios, ele mexia no celular. Uma vez, na frente de toda a equipe, ele perguntou se eu tinha feito algum curso de gestão moderna ou se ainda trabalhava com métodos dos anos 90. Engoli seco. Sorri. Respondi que meus métodos tinham mantido a empresa funcionando enquanto outras quebravam. Ele não gostou. A verdade que descobri depois, através da Carla da contabilidade, era que Zanetti queria trazer o sobrinho dele para o meu cargo. Rodrigo Zanetti, 26 anos, MBA em Miami, 0 experiência em logística real, mas sobrenome certo e sangue privilegiado. O plano era simples: me empurrar para fora com uma rescisão amigável, pagar uma mixaria de indenização e colocar o garoto prodígio no meu lugar antes que alguém questionasse a decisão. Então ali estava eu, sentada na sala de reuniões gelada com o Gustavo, meu chefe de uma década, evitando meu olhar como um cachorro que sabe que cagou no tapete. Do outro lado da mesa, Zanetti com aquele sorriso de tubarão que acabou de sentir cheiro de sangue na água. E entre nós, o documento de rescisão que oferecia 3 meses de salário e uma cláusula de confidencialidade mais apertada que a calcinha da minha tia no Natal. Ana, o Gustavo começou, a voz fraca. Todos aqui reconhecemos sua contribuição ao longo dos anos, mas com a fusão estamos realinhando nossa estrutura. Achamos que esse é um bom momento para você explorar novas oportunidades. Explorar novas oportunidades. Que frase linda para dizer você está velha demais e inconveniente demais. Zanetti se inclinou para a frente, dedos entrelaçados como um apresentador de telejornal. É uma proposta generosa, Ana. 3 meses, sem complicação, sem desgaste. Todo mundo sai ganhando. Olhei para o papel, depois para eles. Senti aquela coisa subindo pela garganta, aquela mistura de raiva e humilhação que toda mulher de 43 anos que dedicou a vida a um lugar conhece bem. Eles estavam apostando na minha submissão, na minha gratidão por migalhas, na ideia de que eu ia aceitar calada porque mulher de meia-idade sem emprego tem medo do mercado. Posso levar para casa e ler com calma? Perguntei, a voz controlada. Zanetti trocou um olhar com Gustavo. Preferíamos resolver hoje. Temos cronograma apertado.
Aposto que tem, pensei. Aposto que o Rodrigo já está escolhendo a cor das cortinas do meu escritório. Vou levar para casa. Repeti, mais firme dessa vez. E vou mostrar para um advogado, só para garantir que está tudo certinho. Afinal, 10 anos de casa, vocês entendem. O sorriso do Zanetti vacilou. Gustavo engoliu em seco. Peguei o documento, levantei e saí daquela sala com a coluna ereta e o coração explodindo. Atravessei o corredor sob os olhares curiosos da equipe. Entrei no banheiro, tranquei a porta e finalmente deixei as mãos tremerem. Mas não chorei, porque já estava lembrando de algo que eles tinham esquecido. Algo que eu tinha arquivado há 5 anos, numa pasta verde guardada no armário do meu quarto. Algo que tinha a ver com a Petrosul, com cláusulas contratuais e com a palavra insubstituível. Dirigi para casa com o documento no banco do passageiro, mas minha cabeça já estava 3 movimentos à frente, como numa partida de xadrez onde eu finalmente tinha percebido que não era o peão. Morava num apartamento pequeno em São Caetano, 2 quartos, vista para o estacionamento do mercado, mas era meu. Comprado com suor, não com herança. As paredes tinham fotos da minha filha, diplomas emoldurados e uma estante cheia de pastas organizadas por ano e por cliente. Eu sempre fui metódica, obsessiva até. Cada contrato importante que eu negociava, cada cláusula que eu inseria, cada e-mail relevante, tudo ia para o arquivo físico e digital. O Gustavo achava exagero, a equipe ria das minhas pastas coloridas, mas eu sabia que num mundo corporativo, memória é poder e documentação é munição. Fui direto para o armário do quarto e puxei a pasta verde. Petrosul, contrato de transporte exclusivo, estava escrito em letra caprichada na etiqueta. Abri sobre a cama e comecei a folhear. O contrato tinha sido assinado em outubro de 2019, no auge de uma crise onde a Petrosul, uma gigante do setor petroquímico, estava insatisfeita com os atrasos crônicos da transportadora anterior. Eu tinha voado para Porto Alegre 3 vezes naquele mês. Jantado com o diretor de logística deles, um gaúcho desconfiado chamado Ademir, que só relaxava depois do 3º chopp. Montado uma proposta técnica de 80 páginas provando que a Megalog podia entregar com pontualidade militar. E tinha conseguido. O contrato valia na época R$400 mil mensais. Hoje, com os reajustes, estava perto de 600 mil. Mas o que me interessava agora não era o valor, era a cláusula 7.3, página 17, parágrafo 2º. Leia-se em voz alta, devagar, saboreando cada palavra. A Petrosul S.A. reserva-se o direito de rescindir este contrato sem ônus caso haja substituição, sem prévia consulta e anuência formal da contratante, da gerente de logística responsável pela negociação e implantação deste acordo, a saber, Ana Beatriz Cordeiro. Qualquer alteração na gestão operacional deverá ser comunicada com antecedência mínima de 90 dias e aprovada formalmente pelo diretor de operações da Petrosul. Em caso de descumprimento, fica estabelecida multa rescisória no valor equivalente a 18 meses do valor médio mensal do contrato. Eu tinha escrito aquela cláusula. Tinha argumentado com o Ademir que a continuidade da equipe era essencial para manter o padrão de qualidade. Ele tinha concordado, porque na época a Petrosul estava desesperada e eu era a única opção confiável. O Gustavo tinha assinado sem ler direito, como sempre. E ali estava, letra morta por 5 anos esperando-te o momento certo. 18 meses de 600 mil mensais dava 10 milhões e 800 mil reais. A Megalog não tinha esse dinheiro em caixa, nem de longe. Com a fusão recente, o fluxo estava comprometido. Se a Petrosul rescindisse e exigisse a multa, a empresa afundava. E o Zanetti, o bonito do terno italiano, seria o capitão do Titanic. Sentei na cama, respirei fundo. Peguei o celular e liguei para o Rogério, meu advogado trabalhista. A gente tinha estudado junto na faculdade. Ele era meio aloprado, mas brilhante quando o assunto era esculachar patrão abusivo. Rogério, sou eu. Preciso de você amanhã de manhã. Tenho um caso que vai deixar seu dia interessante. Ele riu do outro lado da linha. Problemas no trabalho? Não, corrigi. Solução no trabalho. Na manhã seguinte, Rogério leu o contrato 3 vezes. Depois olhou para mim com aquele brilho nos olhos que advogado só tem quando encontra brecha legal saborosa. Ana,
Isso aqui é ouro. Se eles te demitirem sem consultar a Petrosul, você não só processa por danos morais e materiais, você pode acionar a Petrosul para fazer valer a cláusula. E considerando que a fusão ainda está em período de integração, isso pode quebrar a Megalog. Não quero quebrar a empresa, menti. Só quero que eles entendam o valor de quem realmente segura a operação. Rogério sorriu. Então você quer negociar? Quero justiça, corrigi. Negociação é consequência. Saímos daquele escritório com um plano. Primeiro, eu não assinaria nada. Segundo, enviaríamos uma notificação formal à Megalog, informando sobre a existência da cláusula e alertando que qualquer demissão ou afastamento meu sem anuência da Petrosul constituiria quebra contratual grave. Terceiro, copiaríamos a Petrosul no e-mail, acordando o gigante adormecido. Antes de eu fazer qualquer coisa, preciso que vocês saibam uma coisa. Trabalho corporativo é guerra. E guerra não se ganha com raiva. Ganha com estratégia, documentação e paciência para esperar o momento certo. Se você está aí na sua casa, no ônibus, no trabalho, ouvindo essa história e sentindo aquela pontada de identificação, aquela vontade de gritar, finalmente alguém entende, então deixa eu te fazer um convite. Se inscreve no canal, comenta aqui embaixo qual foi a maior injustiça que você já sofreu no trabalho. Porque essas histórias não são só minhas, são nossas. E quanto mais a gente compartilha, mais força a gente tem para não aceitar migalha quando merecemos o banquete inteiro. Na segunda-feira seguinte, cheguei na Megalog no horário de sempre, mas o clima já estava diferente. Alguns colegas desviavam o olhar. Outros me cumprimentavam com aquele tom de quem já sabe que você está marcada para morrer, mas ninguém quer ser grosseiro demais. O Zanetti passou por mim no corredor sem dizer bom dia. O Gustavo trancado na sala dele com a porta fechada. Sentei na minha estação de trabalho, liguei o computador e comecei a rotina como se nada estivesse acontecendo. Conferi os rastreamentos, respondi e-mails de clientes, orientei o Paulo sobre um problema com uma carga retida em Uberlândia. Tudo normal, tudo profissional. Mas eu sabia que a bomba estava prestes a estourar. O Rogério tinha enviado a notificação na sexta à noite depois do expediente. E-mail formal, linguagem técnica, cópia para o jurídico da Megalog e para o Ademir da Petrosul. Assunto: alerta de descumprimento contratual, cláusula 7.3, contrato PT-ML 2019. Anexei o documento original com a cláusula destacada em amarelo. Não fiz ameaças, não precisava. O texto falava por si. 9h42 da manhã. Meu ramal tocou. Era a Silvana, secretária do Gustavo. Ana, o Gustavo precisa falar com você. Urgente. Já estou indo, respondi, desligando com calma. Atravessei o corredor, bati na porta. Entrei. O Gustavo estava atrás da mesa, o Zanetti de pé ao lado e tinha uma terceira pessoa que eu não conhecia. Mulher, taier preto, pasta executiva, expressão de quem resolve problemas caros. Ana, senta por favor, o Gustavo pediu. A voz dele estava estranha, controlada demais. Essa é a doutora Patrícia, da assessoria jurídica da Transbrasil. Sentei, cruzei as pernas, esperei. A doutora Patrícia foi direto ao ponto. Recebemos sua notificação na sexta. E também fomos contatados pela Petrosul, querendo esclarecimentos sobre mudanças na equipe de gestão. Você pode explicar o que está tentando fazer aqui? Não estou tentando fazer nada. Respondi, tranquila. Estou apenas lembrando a todos de uma cláusula contratual vigente, cláusula que eu negociei, que foi assinada pelo Gustavo e que continua válida. Se a empresa planeja me desligar, o contrato com a Petrosul exige consulta prévia e anuência formal. É protocolo, é contrato, é lei. Zanetti bufou. Isso é chantagem. Olhei para ele pela primeira vez desde que entrei na sala. Chantagem seria se eu estivesse pedindo dinheiro ou vantagem indevida. Estou apenas citando o contrato que vocês assinaram. Se acham problemático, talvez devessem ter lido antes. O silêncio foi delicioso. A doutora Patrícia folheou alguns papéis. Ana, vamos ser práticos. Qual é sua proposta? Minha proposta é simples. Quero continuar no meu cargo com minhas funções, sem assédio, sem pressão para sair. Quero reconhecimento formal da minha posição como gerente sênior de logística, com aumento salarial compatível com o mercado.
e quero garantia contratual de estabilidade por no mínimo 2 anos, considerando minha importância para contratos estratégicos como o da Petrosul. Zanetti riu, mas era uma risada nervosa. Você acha que pode ditar termos? Não estou ditando, corrigi. Estou negociando. Vocês podem aceitar minha proposta e manter a operação funcionando. Ou podem me demitir, enfrentar a Petrosul, pagar a multa de quase 11 milhões e explicar para os acionistas da Transbrasil por que a fusão está sangrando dinheiro antes mesmo de completar 6 meses. O Gustavo fechou os olhos. Parecia ter envelhecido 10 anos numa semana. A doutora Patrícia fez anotações. Vou levar suas demandas para a diretoria, mas preciso que você entenda que isso cria um precedente complicado. O precedente complicado, respondi, levantando, é demitir funcionários competentes para favorecer parentes incompetentes. Estou apenas lembrando a todos que competência tem valor e que contratos existem para serem cumpridos. Saí daquela sala com a mesma postura ereta de sempre, mas por dentro estava explodindo de adrenalina. Voltei para minha mesa. Fingi trabalhar, mas eu sabia que a guerra tinha começado de verdade, e eu tinha a vantagem de ter feito o dever de casa 5 anos atrás. 2 horas depois, o Ademir da Petrosul me ligou pessoalmente. Ana, que porra está acontecendo aí? Recebi e-mail do jurídico da Transbrasil me perguntando se eu autorizei sua demissão. Ninguém me avisou de nada. Pois é, Ademir, eu também não fui avisada direito. Simplesmente colocaram uma rescisão na minha frente. Achei melhor lembrar todo mundo da cláusula que a gente negociou. Ele deu aquela risada rouca de fumante de longa data. Tu é foda, guria, pode deixar. Já mandei e-mail para a diretoria deles deixando claro que se tu sair sem minha autorização expressa, eu aciono a multa na hora. E outra coisa, se tu sair de lá, eu te contrato aqui em Porto Alegre. Tá guardada a vaga. Agradeci e desliguei. Mas não era emprego que eu queria, era respeito, era reconhecimento, era a satisfação de ver eles engasgando com a própria arrogância. Fim da tarde, recebi e-mail oficial da doutora Patrícia. Assunto: proposta de acordo. A diretoria aceitou revisar minha posição. Queriam marcar reunião para quarta-feira para discutir termos. Não mencionaram o Zanetti. Não mencionaram demissão. A maré tinha virado. Quarta-feira chegou com aquele frio paulista de junho que congela a alma, mas não neva. Vesti meu melhor blazer, o azul marinho que eu usava para reuniões importantes, passei batom, prendi o cabelo. Não era vaidade, era armadura. Quando você entra numa sala de negociação, sua postura fala antes da sua boca. O Rogério foi comigo. A reunião seria na sede da Transbrasil, não na Megalog. Território neutro, disseram. Tradução. Eles não queriam que os funcionários vissem a humilhação deles. Sala de reuniões do 12º andar. Mesa de vidro, cadeiras ergonômicas, vista para a Avenida Paulista. Do outro lado, a doutora Patrícia, um diretor financeiro que eu não conhecia, e o Gustavo. O Zanetti não estava. Interessante. Bom dia, Ana, a doutora Patrícia começou. Apreciamos sua disponibilidade para dialogar. Vamos direto ao ponto. A diretoria reconhece sua importância para a operação e está disposta a fazer ajustes. Ajustes, repeti. Gosto dessa palavra. Vaga, mas promissora. O diretor financeiro, um senhor de cabelo grisalho e óculos de armação dourada, abriu uma pasta. Estamos propondo o seguinte: manutenção do cargo com nova nomenclatura, gerente executiva de logística estratégica, reajuste salarial de 35%. Bônus anual atrelado à performance. Contrato de estabilidade de 18 meses. Escutei em silêncio. O Rogério anotava. E quanto ao Marcelo Zanetti? Perguntei. A doutora Patrícia trocou um olhar com o diretor. O Marcelo está sendo realocado para a matriz em Curitiba. Outra posição. A gestão operacional da Megalog ficará sob sua responsabilidade direta, reportando ao Gustavo. Quer dizer que eu subi na hierarquia e ele foi mandado para o sul. Traduzi mentalmente. Adorável. 18 meses não é suficiente, disse. Considerando o histórico de instabilidade administrativa recente e a importância dos contratos que eu gerencio, preciso de garantia de 3 anos. E quero por escrito que qualquer decisão sobre minha permanência ou substituição precisa passar pela aprovação dos clientes estratégicos afetados, especialmente a Petrosul. O diretor financeiro franziu a testa.
Isso é incomum. Incomum foi quase perder um contrato de 11 milhões porque alguém quis fazer politicagem interna. Rebati. Estamos aqui justamente porque o comum não estava funcionando. Silêncio. O Gustavo olhava para a mesa como se ela fosse revelar as respostas do universo. Vou consultar a diretoria, a doutora Patrícia disse, anotando. E tem mais uma coisa, acrescentei. Quero auditoria externa independente para revisar todos os processos de demissão e contratação dos últimos 12 meses, com foco em possíveis casos de nepotismo ou favorecimento. Os resultados devem ser compartilhados com o conselho e com os funcionários. Agora, a sala ficou gelada de verdade. Ana, isso é. A doutora Patrícia começou. Necessário, completei. Se a empresa está falando sério sobre integridade e meritocracia, uma auditoria só vai confirmar isso, a menos que tenham algo a esconder. O Rogério disfarçou um sorriso. O diretor financeiro suspirou. O Gustavo parecia querer desaparecer. Vou levar todas as demandas, a doutora Patrícia disse, fechando a pasta com um estalo seco. Resposta até sexta. Ótimo, respondi, levantando. Enquanto isso, continuo gerenciando a operação como sempre fiz, com competência e dedicação. As coisas que nunca saíram de moda. Saímos daquele prédio com o sol batendo na cara. O Rogério estava eufórico. Ana, você foi perfeita. A auditoria foi genial. Eles vão encontrar um monte de merda. Eu sei, falei. Por isso pedi. Porque a verdade é que eu já sabia. A Carla da contabilidade tinha me contado sobre outros 3 casos parecidos com o meu. Funcionários antigos empurrados para fora para dar lugar a indicados do pessoal da Transbrasil. Nada oficialmente errado, mas eticamente podre. A auditoria ia expor tudo. E ia me dar ainda mais munição. Voltei para a Megalog naquela tarde e a energia tinha mudado. As pessoas me cumprimentavam diferente. Menos pena, mais respeito. Corre o boato rápido em empresa. Todo mundo já sabia que eu tinha batido de frente com a diretoria e estava ganhando. O Paulo, coordenador de frota, me parou no corredor. Ana, só queria dizer que você é foda. A gente estava com medo de perder você. Não vão perder, garanti. Ainda tenho muito chão para pisar aqui. Mas por dentro eu sabia que a guerra não tinha terminado. A batalha, sim. Mas guerra corporativa é longa. E eu estava apenas começando a cobrar a conta. Sexta-feira. 2 dias de silêncio estratégico. Continuei trabalhando normalmente. Resolvi um problema com desembaraço alfandegário. Negociei desconto com fornecedor de combustível. Treinei a equipe nova sobre procedimentos de emergência. Mostrei sem palavras que a operação dependia de mim. 4h53 da tarde. E-mail da doutora Patrícia. Assunto: proposta final de acordo. Abri com o Rogério na videochamada, ele no escritório dele, eu trancada na sala de reuniões. Li em voz alta. Concordamos com o contrato de estabilidade de 3 anos. Reajuste de 40% no salário base. Bônus anual garantido de 15% independente de performance, com adicional de até 30% por metas atingidas. Auditoria externa aprovada, com início previsto para próximo mês, conduzida pela firma Oliveira e Associados. E tem um adendo. Indenização prévia no valor de R$200 mil como reconhecimento por serviços prestados e resolução amigável de qualquer pendência. Rogério soltou um assobio baixo. Ana, isso é vitória completa. Ainda não, respondi. Quero ver a auditoria concluída. Quero ver o Zanetti longe daqui. Quero ter certeza de que isso não é teatro. Mas você vai assinar? Vou. Com uma última cláusula adicional. Qual? Que qualquer tentativa futura de retaliação, direta ou indireta, por parte da empresa, gerará indenização automática de R$750 mil, sem necessidade de processo judicial. Cláusula penal pré-fixada. Eles querem paz? Eu também. Mas paz com garantias. Rogério riu daquele jeito que advogado ri quando o cliente aprende a jogar o jogo. Manda para eles. Aposto que aceitam. Mandei. Resposta em 40 minutos. Aprovado. Assinei o contrato na segunda-feira seguinte. Cerimônia pequena, sem pompa. O Gustavo apertou minha mão e murmurou um desculpa que soou sincero, mas tardio. A doutora Patrícia foi profissional.
O diretor financeiro acenou de longe, mas a verdadeira vitória veio 3 semanas depois. A auditoria começou. Equipe externa, acesso total aos arquivos de RH, entrevistas confidenciais com funcionários, análise de processos seletivos, promoções, demissões. O tipo de investigação que faz gerente perder o sono e diretor tomar omeprazol. Resultado preliminar vazou em 6 semanas. 7 casos de contratação irregular. 4 situações de nepotismo comprovado. 2 processos de demissão sem justificativa adequada. E o nome do Zanetti aparecia em 5 desses casos, sempre recomendando, sempre pressionando, sempre favorecendo. O Conselho da Trans Brasil não teve escolha. Marcelo Zanetti foi desligado por justa causa. Rodrigo Zanetti, o sobrinho, foi mandado embora na mesma leva. Outros 2 diretores foram rebaixados. E uma nova política de compliance foi implementada, com o meu nome citado 3 vezes no documento como exemplo de funcionária que agiu corretamente ao exigir transparência. Irônico. Tentaram me calar e eu virei case de integridade. A grana da indenização caiu na conta. 200 mil de uma vez. Mais o salário novo, 40% maior. Mais o bônus garantido. Somando tudo, considerando os 3 anos de estabilidade, eu ia receber o equivalente a 750 mil reais a mais do que receberia se tivesse aceitado a rescisão Mixuruca original. 750 mil reais. Exatamente o valor da cláusula de retaliação que eu tinha incluído. Coincidência? Não. Mensagem. Sentei na minha mesa nova, numa sala maior, com vista para a cidade, e respirei. 10 anos de invisibilidade, décadas de trabalho não reconhecido e, finalmente, justiça. Não vingança. Justiça. Porque vingança é emocional, justiça é estratégica. E antes de eu continuar, quero fazer uma pausa aqui. Se você chegou até esse ponto da história, você sabe que isso não é sobre sorte, é sobre preparação, é sobre conhecer seus direitos, guardar documentação e não aceitar ser tratado como descartável. Então me conta, você já passou por algo parecido? Já foi subestimado no trabalho? Já teve que provar seu valor quando deveria ser óbvio? Comenta aqui embaixo. Compartilhe a sua história. E se tiver algum tema específico que você quer que eu aborde nos próximos vídeos sobre contratos, direitos trabalhistas, estratégias de negociação, fala aí. Porque esses relatos não são só entretenimento, são ferramentas. E quanto mais a gente se arma com conhecimento, menos a gente fica vulnerável a quem acha que pode nos descartar como papel usado. Se inscreve no canal, ativa o sininho e vamos juntos transformar essas experiências em poder. 3 meses depois da assinatura do acordo, a Megalog estava diferente. Não fisicamente, as paredes continuavam as mesmas. Os caminhões ainda entravam e saíam do pátio com a mesma frequência. Mas o clima tinha mudado. Havia menos medo no ar. Menos gente sussurrando nos corredores. Menos sensação de que a qualquer momento uma cabeça podia rolar por capricho de algum diretor com sobrenome influente. A auditoria tinha feito mais do que expor irregularidades. Tinha mandado um recado claro: competência importa, e tentar passar por cima dela tem consequências. O relatório final foi apresentado em Assembleia Geral. 63 páginas detalhando falhas sistemáticas no processo de recursos humanos. Recomendações incluíam criação de comitê de ética, canal anônimo de denúncias e revisão trimestral de todas as decisões de contratação e demissão por instância independente. Gustavo tinha sobrevivido politicamente, mas estava diferente. Menos confiante. Mais cauteloso. Nas reuniões, ele me consultava antes de tomar decisões importantes. Não por gentileza, mas por medo. Medo de errar de novo. Medo de que eu tivesse outro trunfo escondido na manga. E tinha. Porque enquanto todo mundo estava focado na auditoria e nos escândalos de nepotismo, eu estava discretamente revisando todos os outros contratos antigos que eu tinha negociado ao longo da década. E encontrei mais 3 com cláusulas de continuidade similares à da Petrosul. Nada tão dramático, mas suficiente para garantir que qualquer tentativa futura de me sabotar seria financeiramente catastrófica para a empresa. Não contei para ninguém, nem para o Rogério.
Essas cartas ficaram guardadas, munição para uma guerra que eu esperava nunca precisar travar de novo, mas que eu estaria pronta se precisasse. A Carla da contabilidade me chamou para almoçar num sábado. Fomos num restaurante italiano perto da minha casa, daqueles com toalha xadrez e vinho da casa servido em jarra de vidro. Ela pediu nhoque. Eu, risoto de funghi. Ana, preciso te contar uma coisa, ela disse, baixando a voz, mesmo sem ninguém por perto. Lembra daquela planilha que o Zanetti me pediu há uns meses atrás? Com os salários de todo mundo do setor operacional? Lembro. Menti. Mas na verdade não lembrava. Carla sempre me contava tudo. Ele estava montando um dossiê, tentando provar que você ganhava acima do mercado. Ia usar isso para justificar sua demissão como medida de redução de custos. Eu entreguei a planilha porque ele era meu superior, mas sabotei os números. Coloquei dados de outras empresas, infli valores. Fiz parecer que você estava na média, não acima. Olhei para ela. Carla tinha uns 32 anos, mãe solteira, filho pequeno, sempre quieta no canto dela. Eu nem sabia que a gente era próximas o suficiente para esse tipo de lealdade. Por que você fez isso? Ela deu de ombros, mexendo no nhoque. Porque quando meu filho ficou doente ano passado e eu precisei faltar 2 semanas seguidas, você cobriu. Não me denunciou. Não fez escândalo. Só assumiu minhas tarefas e depois disse que era para eu focar no meu filho. Ninguém mais faria isso. Senti algo apertar no peito. Não era pena. Era reconhecimento. De que a gente constrói alianças sem perceber. De que pequenos gestos de humanidade voltam quando a gente menos espera. Obrigada, Carla. Sério. Ela sorriu. Tímida. De nada. E só para você saber, metade do pessoal da contabilidade estava torcendo por você. Todo mundo sabia que o Zanetti era um verme. Brindamos com vinho barato em copos grossos. E naquele momento percebi que minha vitória não era só minha. Era de todos os funcionários invisíveis que mantêm empresas funcionando, enquanto executivos de terno caro levam o crédito. De volta ao escritório na segunda-feira, recebi e-mail inesperado. Remetente. Ademir Santos, Petrosul. Assunto. Oportunidade. Ana seguinte. Estamos abrindo uma nova regional em São Paulo. Procurando diretor de logística para toda a operação do Sudeste. Salário base 350 mil ano, mais participação nos lucros. Equipe própria, autonomia total, report direto para mim. Pensei em você. Se tiver interesse, vamos conversar semana que vem. Abraço, Ademir. 350 mil por ano. Quase o dobro do que eu ganhava agora, mesmo com o aumento. Cargo maior, empresa sólida, chefe que me respeitava, imprimi o e-mail. Coloquei na mesma pasta verde, onde guardava o contrato original da Petrosul. Mas não respondi imediatamente, porque não era sobre dinheiro. Nunca foi. Era sobre provar que eu tinha valor. Que 10 anos de dedicação invisível não eram desperdício, que mulher de 43 anos com cabelo grisalho e sem MBA internacional ainda podia ditar as regras do jogo. Tinha conquistado isso na Megalog. Agora, a pergunta era, eu ficava para consolidar minha vitória ou aceitava um novo desafio onde meu valor já era reconhecido desde o começo? Guardei a decisão para depois. Por enquanto, tinha uma reunião de planejamento estratégico. E dessa vez, eu estava na cabeceira da mesa. 6 meses depois do acordo, recebi o último pagamento do bônus trimestral. Transferência bancária às 8 da manhã de uma quinta-feira. Mais 62 mil reais. Somando tudo desde a assinatura do contrato, o valor total já tinha passado dos 750 mil reais que eu havia calculado. A conta estava fechada. A dívida paga, a justiça servida. Decidi aceitar a proposta da Petrosul. Não porque estava insatisfeita na Megalog. A empresa tinha mudado, os processos estavam mais transparentes, meu salário era justo, minha posição era segura. Mas eu tinha aprendido algo fundamental naqueles meses de luta. Meu valor não dependia de ninguém reconhecer. Ele existia independente de validação externa. E se eu ficasse, estaria sempre carregando o peso daquela batalha. Seria sempre a mulher que quase foi demitida, mas virou o jogo. Eu queria ser apenas a profissional competente que sempre fui. Marquei reunião com o Gustavo numa terça-feira. Ele me recebeu com aquele sorriso cansado de quem sabia que más notícias estavam chegando. Gustavo, vim comunicar oficialmente.
Recebi uma proposta da Petrosul. Diretoria de Logística Regional. Vou aceitar. Ele ficou em silêncio por uns 10 segundos. Depois suspirou fundo. Ana, você sabe que a gente precisa de você aqui. Posso fazer uma contraproposta. Igualar o salário, dar mais autonomia, seja lá o que você quiser. Não é sobre dinheiro, Gustavo. Você sabe disso. É sobre recomeçar num lugar onde minha competência não precise ser provada através de processo judicial. Ele abaixou a cabeça. Merda. A gente cagou tudo com você, né? Cagaram, confirmei, sem raiva. Mas também me deram a chance de aprender que eu sou mais forte do que imaginava. Então, de certa forma, obrigada. Ele estendeu a mão. Eu apertei. Firme, sem rancor. A notícia se espalhou rápido. Dando ao almoxarifado, ficou chateado. Carla da contabilidade chorou no banheiro. Paulo da frota me chamou para um churrasco de despedida. A equipe inteira assinou uma camiseta brega com a frase: Legendária Ana, você vai fazer falta. Usei a camiseta uma vez, tirei foto, postei no LinkedIn com a legenda: encerrando um ciclo de 10 anos. Grata por cada lição, especialmente as difíceis. O post viralizou. 340 comentários. Ex-colegas contando suas próprias histórias de injustiça e superação. RHs oferecendo vagas. Até um jornalista de um portal de notícias corporativas pediu entrevista. Recusei. Não era sobre exposição, era sobre encerramento. Meu último dia na Megalog foi numa sexta-feira chuvosa de outubro. Cheguei cedo, como sempre. Organizei meus arquivos digitais, transferi conhecimento crítico para a equipe, deixei documentação detalhada sobre cada processo. Não ia deixar o barco afundar só porque eu estava saindo. Isso seria descer ao nível deles. 3 da tarde, despedida informal no refeitório. Bolo de chocolate, refrigerante, gente chorando mais do que eu esperava. Fiz um discurso curto. Pessoal, valeu por esses 10 anos. Aprendi que empresa nenhuma é família. Empresa é contrato. E a gente precisa honrar nossa parte, mas também exigir que honrem a deles. Se alguém aqui se sentir desrespeitado, invisível, descartável, lembrem, documentem tudo, conheçam seus direitos e nunca aceitem menos do que merecem. Vocês têm mais poder do que imaginam. Só precisam saber onde procurar. Aplausos, abraços, promessas de manter contato que metade não ia cumprir. Mas tudo bem. Atravessei o estacionamento pela última vez. Olhei para trás. O prédio da Megalog, iluminado contra o céu cinza. Aquele lugar tinha sido minha segunda casa, meu campo de batalha, meu tribunal. E agora, finalmente, era só passado. Entrei no carro, liguei o rádio. Estava tocando aquela música da Alcione. Não deixe o samba morrer. Sorri. Não deixe o samba morrer. Não deixe sua dignidade morrer. Não deixe sua luta virar silêncio. Dirigi para casa sob a chuva fina de São Paulo. No banco do passageiro, uma caixa com meus pertences, caneca personalizada, porta-retratos, a planta que sobreviveu a 3 mudanças de mesa. E no porta-luvas, uma pasta. Não a verde da Petrosul. Uma nova, azul, escrito Novo Capítulo. Segunda-feira seguinte, 1º dia na Petrosul. Sala própria, equipe de 12 pessoas, orçamento robusto. Ademir me recebeu com café e biscoitos. Ana, aqui você não precisa provar nada. Só fazer o que você sempre soube fazer. Resolver problemas, cuidar da operação, tocar o barco. E se alguém te faltar com respeito, você vem direto para mim. Combinado? Combinado, respondi. E foi exatamente o que fiz. Nos meses seguintes, reestruturei toda a logística da regional. Reduzi custos em 18%. Aumentei a eficiência em 23%. Implementei sistema de rastreamento em tempo real que virou benchmark nacional. Ganhei bônus, reconhecimento e, mais importante, paz. 1 ano depois, recebi mensagem no LinkedIn. Era do Gustavo. Ana, só queria te dizer que a Megalog não é a mesma sem você. Tivemos 3 gerentes desde que você saiu. Nenhum durou mais de 4 meses. A Petrosul está feliz com você? Espero que sim. Você merece. E desculpa de novo pela forma como as coisas aconteceram. Abraço. Respondi apenas: obrigada, Gustavo. Desejo sucesso para você e para a equipe. Curto, educado, sem rancor, porque rancor é peso morto. E eu já tinha carregado peso demais.
Hoje, 3 anos depois de tudo, quando alguém me pergunta sobre aquele período, eu respondo com calma. Foi a melhor coisa que podia ter acontecido. Me forçou a descobrir meu próprio valor. Me ensinou que lealdade sem reciprocidade é exploração. E me provou que documentação e estratégia valem mais que 1000 gritos de indignação. Aqueles 750 mil reais que eu mencionei no título não vieram de um único pagamento. Vieram da soma de tudo, a indenização, os bônus, o aumento salarial ao longo dos 3 anos de estabilidade e o valor que eu deixei de perder aceitando uma rescisão miserável. Mas o verdadeiro valor não estava no dinheiro, estava na lição. Justiça corporativa não é sorte. É preparação encontrando oportunidade. É conhecimento encontrando coragem. É documentação encontrando o momento certo. E se você está passando por algo parecido agora, escuta bem. Você não é descartável. Você não é substituível. Você não é invisível. Você é estratégico. E se eles não enxergam isso, o problema é dos olhos deles, não do seu valor. Guarda seus e-mails, salva seus contratos, conhece a legislação, consulta um advogado. E quando tentarem te empurrar para fora, lembra que você pode ter a chave da porta que eles nem sabem que existe. Porque no fim, quem realmente segura a operação nunca é quem está no topo gritando ordens. É quem está no meio, silenciosamente garantindo que cada peça se encaixe. E quando essa pessoa decide parar de segurar, o castelo inteiro desmorona. Eles me subestimaram, pagaram caro. E eu dormi tranquila. Valeu por ter chegado até aqui. Se essa história te tocou, te inspirou ou te deu aquele empurrão que você precisava para não aceitar migalha, deixa seu like, compartilha com quem precisa ouvir isso e se inscreve no canal. Tem mais histórias vindo, mais justiça sendo servida, mais pessoas descobrindo que não precisam se curvar quando têm a força para se levantar. E lembra, no jogo corporativo, quem tem a informação tem o poder. Quem tem a documentação tem a arma. E quem tem a paciência para esperar o momento certo tem a vitória. Até a próxima. E que sua próxima batalha seja tão estratégica quanto foi a minha.